Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre vetores. Eu vou fazer uma introdução falando sobre dois tipos de grandezas físicas. As grandezas físicas escalares e as grandezas físicas vetoriais. Isso vai servir de motivação para o nosso estudo sobre vetores. O primeiro tipo de grandeza física, no caso os escalares, eu posso dar como exemplo a massa. A massa de um objeto qualquer. Quando a gente fala, por exemplo, que um objeto tem massa de 10 kg, eu não preciso dizer mais nada sobre o objeto, que já ficou bem definido. Essa grandeza ela é simplesmente definida pela intensidade, pelo tamanho, pelo módulo. Não preciso dizer mais nenhuma informação. Nesse caso, eu tenho uma grandeza escalar. Só que existem grandezas físicas que não são bem definidas apenas com um módulo, com o seu tamanho, com a intensidade. É necessário mais informação para que elas fiquem bem definidas. Um exemplo de grandeza física vetorial é a força. Imagine que você vai aplicar uma força sobre um bloco. Tem um bloco aqui, apoiado na superfície, e você vai aplicar uma força. Vamos supor que você aplicou uma força de 100 newtons. Se eu disser que você aplicou uma força de 100 newtons, essa informação é vaga. Porque eu preciso de mais coisas para caracterizar essa força. Esse 100 newtons aqui representa o que a gente chama de intensidade. Intensidade da força, ou módulo, ou comprimento, ou matematicamente o que os matemáticos chamam de norma, a norma do vetor, o vetor força. Então, para ficar bem definido, eu preciso de saber também a direção. Qual é a direção que essa força está sendo aplicada? E além da direção, eu preciso também do sentido da força. A direção seria, por exemplo, se a força é horizontal, se a força é vertical, inclinada. E o sentido, se ela é para a esquerda, se ela é para a direita, se ela é para baixo, se ela é para cima. Eu preciso dessas informações. Então, para caracterizar uma grandeza física dita vetorial, eu preciso de 3 informações. O módulo, a direção e o sentido. Então, com essas 3 características, a força fica bem caracterizada. Bom, agora que a gente já viu a diferença entre grandezas vetoriais e escalares, dá até para fazer uma definição do que seriam os vetores. A gente pode definir os vetores como sendo objetos ou entes matemáticos que representam grandezas físicas desse tipo, do tipo vetorial. Grandezas que precisam de 3 características para ficarem bem definidas. Então, a gente pode definir eles como sendo objetos matemáticos que
representam ou podem representar, né, grandezas que são ditas vetoriais. Existem uma infinidade de definições sobre os vetores. Vocês vão encontrar em vários livros na internet. Para o nosso estudo aqui, o importante é entender que esses vetores são objetos, são entes matemáticos, né, que representam as grandezas físicas ditas vetoriais, que têm características especiais, né, precisam de 3 características para ficarem bem definidas. Pelo contrário das escalares, né, que não requerem 3, só uma. Bom, matematicamente a gente tem algumas notações para representar os vetores. Nos livros, geralmente a notação usada é de letras maiúsculas em negrito. Por exemplo, isso aqui seria o vetor V. Uma outra notação é letras maiúsculas com uma seta em cima apontando para a direita, que representa a mesma coisa, o vetor V. Essa notação aqui é a que eu vou usar, ela é mais simples de ser feita. É complicado ficar escrevendo em negrito, é mais fácil fazer assim. Agora, para representar um vetor, não basta apenas escrever isso. Eu preciso de um sistema de referência, um sistema onde eu possa desenhar o vetor, ou seja, uma representação geométrica. E para isso é interessante a introdução do sistema de coordenadas. O sistema que eu vou usar aqui é o sistema cartesiano. Existem outros. Sistema de coordenadas cilíndricos, esférico, polar e uma diversidade de outros sistemas. O sistema cartesiano é o mais simples destes. Vou considerar que o meu vetor a princípio tem apenas 2 dimensões, 2 componentes. Então aqui eu tenho o meu sistema cartesiano, que tem 2 eixos, o eixo Y e o eixo X. Aqui tem uma origem, a origem do sistema, e eu posso representar o vetor, esse vetor V que eu escrevi ali em cima, com essa seta aqui. Por conveniência, a origem do vetor, que é essa extremidade aqui, eu coloco ela na origem do sistema de coordenadas. E a outra ponta do vetor tem essa setinha aqui, indica o sentido para o qual o vetor está. Eu posso prolongar aqui uma reta, imaginando que o vetor está sobre essa reta, e isso aqui me dá a direção do vetor, enquanto que a seta me dá o sentido. E esse comprimento aqui é o módulo do vetor. Então eu vou representar separado aqui, vou fazer um outro vetor aqui do lado, para me fazer um outro desenho. O módulo do vetor
é esse comprimento dele, tamanho dele. Então isso seria o módulo, o comprimento do vetor. Essa seta indica o sentido. E se a gente prolongar aqui uma reta sobre o vetor, a gente tem a direção. Então essa é uma representação geométrica. É uma representação geométrica de um vetor. Bom, além do sistema de coordenadas aqui ser útil para a gente poder definir qual é a direção e o sentido do vetor e o tamanho dele, tem uma escala, porque esses eixos aqui são como se fossem réguas. Então, através da escala que está em cada régua dessa, eu consigo definir o tamanho do vetor, dar uma definição para o tamanho dele, por comparação, é claro. Mas além disso, eu posso também usar o sistema de coordenadas para escrever o vetor em termos de componentes, que seria o que eu vou fazer agora. Nesse eixo aqui, o eixo x, para esse vetor aqui, eu tenho uma componente aqui. É uma projeção do vetor, que eu vou representar por esse vetor amarelo aqui. Bom, amarelo não ficou muito legal não. Deixa eu fazer ele de azul. Assim a gente tem as componentes. Essa componente aqui ela está na direção y, né? E o sentido dela é para cima. Então vou chamar ela simplesmente vou chamar o vetor primeiro de v. Seguir aquela notação que eu estava fazendo antes, usar v. E aqui é v, só que na direção y. Então vou chamar esse de vy. E esse daqui é v, é a projeção do v, só que na direção x. Vou chamar de vx. Vy e vx são chamados de componentes do vetor v. V, vetor. Vx e vy são vetores componentes. São os componentes do vetor v. Matematicamente eu posso escrever o vetor v assim. V é igual a vx mais vy. Por que esse mais? Observe que se eu somar esse comprimento mais este comprimento, eu posso colocar esse daqui aqui, por exemplo. Posso fazer isso à vontade. Então imagine que esse segmento eu trago ele para cá. Então repare que se eu somar vx mais vy, eu tenho como resultante o v. Por isso a soma de vx com vy é igual a v. Ou, analogamente ou equivalentemente, se eu somar vy mais vx, eu tenho v. Então, aqui é uma representação do vetor v em termos das componentes na direção x e na direção y. Eu posso representar também o vetor v da seguinte forma.
onde essas duas barras aqui representam a norma ou módulo. Norma ou módulo do vetor. Então isso daqui é a norma do vetor V. E esse V com acento circunflexo, que a gente chama de V chapéu, é um vetor unitário. A norma do vetor é o tamanho do vetor, o comprimento do vetor. E o vetor unitário, ele vai representar a direção e o sentido do vetor. Então, representa a direção e sentido. Porque lembre-se que um vetor é uma grandeza, ou é um objeto, um ente matemático, que é capaz de representar uma grandeza dita vetorial. Então, precisa de ter direção, sentido e módulo ou intensidade. Na próxima aula, nós vamos... Aliás, antes da próxima aula, deixa eu já colocar isso daqui. Aquele vetorzinho unitário, ele está aqui, por exemplo. Eu represento ele aqui. Agora sim, na próxima aula, a gente vai ver as propriedades do vetor unitário e ver como escrever o vetor V em termos do vetor unitário e o que ele representa, quais são as características desse vetorzinho aqui. Obrigado por assistir. Se gostou, clica lá em gostei, se inscreve no canal para receber as atualizações, os próximos vídeos que serão postados. E até a próxima. Obrigado.